Amém. João 19, nós vamos ler a partir do versículo 16. O som tá bom para fora? Que para mim tá esquisito. Parece que tá médio, mas tudo bem. Se tá bom, tá bom. Beleza, então, obrigado. Gente, ontem nos foi ministrado a respeito do Getsemane. E hoje a palavra que Deus direcionou é a respeito da cruz. Se você quer... Sumiu meu microfone agora, ficou esquisito. Se você quer entender o quanto Deus odeia o pecado, você tem que olhar para a cruz. Se você quiser... Eu não gosto desse microfone, eu vou trocar. Oi, melhorou? Melhor, né? Então, esse aqui é melhor. Beleza. Se você quiser entender o quanto Deus ama você, olhe para a cruz. O mesmo lugar, o mesmo momento, duas verdades que não se contradizem se completam. A cruz ela é ao mesmo tempo um símbolo do juízo que o mundo já viu e o símbolo do amor que o mundo já viu. Então vamos lá para João 19. Vê um papel para mim, por favor. João 19, versículo 16. Então Pilatos, tá grave, o entregou para ser crucificado. Os soldados se apoderaram de Jesus carregando a própria cruz. Ele saiu em direção ao lugar chamado Gólgota, que em aramaico... Gólgota. Ali o crucificaram. E com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou colocar um letreiro na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, pois o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E o letreiro estava escrito em aramaico, latim e grego. Os soldados, depois de crucificarem Jesus, pegaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Também a túnica, que não tinha costura. Perdão, gente. Sendo tecida de uma peça só, do alto até embaixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremos sorte para ver com quem ficará. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. A partir daí, esse discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo que todas as coisas já tinham sido realizadas, e para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: estou com sede. Havia ali um jarro cheio de vinagre. Embebedaram uma esponja em vinagre, puseram-na numa cana e a levaram à sua boca. Depois de receber o vinagre, Jesus disse: está consumado. Então curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite estarmos aqui em comunhão, estarmos aqui dispostos a aprender e buscar mais de Ti, Jesus. Nesse momento eu te peço, Pai, tira todo orgulho, todo ego, para que nada fale aqui mais do que a sua voz. Tira todo orgulho, todo ego, para que a palavra aqui não entre por um ouvido e saia para o outro, mas que a palavra venha estar entrando em nosso coração, Deus, a começar de mim. Deus, me permite ser usado por Ti nessa noite. Que eu não seja aqui só alguém falando, mas que eu seja alguém aqui, Deus, sendo usado por Ti para trazer a palavra perante a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
João relata aqui aquilo que ele viu, um homem morrendo em uma cruz. O que aos olhos humanos podia parecer derrota, era um plano eterno de Deus para nos redimir. O que parecia um fim, era na verdade o cumprimento de tudo que havia sido prometido desde a queda no jardim. E eu quero aqui que a gente abra também Isaías 53, nós vamos ler também. Vocês sabem que eu gosto de abrir bastante versículo, então não larga a Bíblia. Isaías 53, nós vamos ler a partir do 3. Isaías 53, 3. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto. Foi desprezado e não o estimamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido por ele. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, cada um se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. A crucificação romana era uma das mortes mais cruéis que haviam naquele tempo, uma das punições mais cruéis. E antes de chegar à cruz, Jesus foi açoitado por um açoite que ele era feito de couro e de metal. E há relatos que ele era tão forte que ele chegava a rasgar a carne até o osso. E eu dei uma pesquisada, diz que os romanos, diferente dos judeus, eles açoitavam a pessoa até que ela ou morresse ou desmaiasse. E a coroa de espinhos, ela era composta por espinhos longos que foram pressionados contra o crânio de Jesus. Os pregos eram fixados no pulso, onde passavam pelos principais nervos do braço. A morte de cruz, ela vinha por asfixia. Por quê? Porque a pessoa ela precisava se manter em pé para respirar, até o momento que chegava que ela não aguentava e não conseguia mais respirar. Isso durava normalmente de 6 a 12 horas. Então uma morte muito sofrida, muito dolorida, muito demorada. Uma coisa que eu quero trazer ao nosso entendimento é que o pecado, ele não é algo pequeno. O pecado, como nós vemos em diversos textos na Bíblia, os quais nós vamos trabalhar aqui essa noite, ele mata. Romanos 3:23 vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício de expiação mediante a fé no seu sangue. É interessante que Romanos ele não começa trazendo sobre a graça de Deus. Ele não começa trazendo sobre o amor de Deus. Ele começa com um diagnóstico, trazendo aqui todos, sem exceção, todos aqueles ainda que hão de nascer pecaram. E Cristo gratuitamente gerou redenção para todos. O amor de Deus ele só faz sentido quando nós entendemos a gravidade do pecado. Sem o pecado, a graça de Deus não faz sentido algum. Sem a nossa concupiscência humana, o amor de Deus fica sem sentido. O pecado não é só uma fraqueza humana, mas o pecado é a nossa rebelião contra a presença de Deus. E a rebelião, ela tem um preço a ser pago. Romanos 8,
Romanos 6:23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que Paulo aqui ele vai usar a palavra salário. Ele não fala só sobre consequência, uma possível consequência. Ele fala sobre salário. Por quê? Salário não é algo simples. Não, pode ser que aconteça. Salário é algo devido. Ou seja, você fez, você vai receber. Ou seja, quando Paulo está falando aqui que o salário do pecado é a morte, ele não está falando, se você pecar, você pode morrer. Não, aquele que pecou merece a morte. Ou seja, o pecado ele não só pode levar à morte, o pecado merece a morte. E a morte aqui não é somente física. Perante a graça de Deus, essa morte que nós estamos falando aqui é só o fato de nós sermos separados da presença de Deus. Hebreus 9:22 vai dizer: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram apenas algo vazio, eles tinham um propósito. Deus estava ensinando que o pecado tem um custo. Ele estava mostrando para aquele povo que havia um preço a ser pago pelo pecado. Cada animal sacrificado apontava para o dia que o Cordeiro de Deus carregaria o pecado do mundo. E o que nós temos que entender é que a cruz não foi a primeira vez que o sangue foi derramado pelo pecado, mas a cruz foi a última, onde o sangue precisou ser derramado pelo nosso pecado. O pecado ele custa muito caro, muito caro. Só que antes de olharmos para a cruz como um símbolo de amor, é preciso olhar para ela como um símbolo de juízo. O amor de Deus na cruz só tem peso quando nós entendemos o que estava sendo julgado naquele momento. O pecado não é algo pequeno, ele custou o sangue de Jesus. Voltando para João 19, eu quero que nós leiamos junto, versículo 28. Deixa o dedo marcando que daí a gente volta mais rápido. João 19, 28. Depois disso, sabendo que todas as coisas já tinham sido realizadas, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: estou com sede. Havia ali um jarro cheio de vinagre. Embeberam uma esponja em vinagre, puseram numa cana e a levaram à sua boca. Depois de receber o vinagre, Jesus disse: está consumado. Então curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado no grego significa tetelestai. Jesus ele não disse cansei, ele não disse acabou, ele disse tetelestai. Muitos estudiosos sustentam que tetelestai tinha um significado muito significativo. Ele era um termo que era usado comercialmente naquela época. Você comprava algo de alguém e você ficava devendo como um financiamento. Ao fim do último pagamento era carimbado no recibo. Tetelestai. Ou seja, acabou. Você não deve mais nada. Aqui Cristo ele não está dizendo eu não aguento mais, eu preciso morrer. Não. Ele não está dizendo eu estou cansado. Ele está dizendo aquilo que a humanidade devia. Tetelestai. Aquilo que você tinha que morrer, Ele pagou na cruz com sangue. Aquilo que te mataria ainda, Ele está dizendo você não deve mais. Você não precisa pagar mais. É interessante nós entendermos que Jesus aqui, até o último suspiro, Ele estava sob o controle de tudo. A Bíblia não diz que Jesus morreu. A Bíblia diz que após dizer que estava consumado, Ele entregou o Espírito. Então nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas.
Uma afirmação que eu quero trazer nessa noite, é importantíssimo que entendamos, é que nesse caso da cruz, o nosso papel era o de Barrabás. Barrabás era um criminoso condenado à morte. A sua sentença era justa. Ele tinha cometido crimes e ele sim deveria estar lá. Só que a multidão, sabe lá por quê, decide soltar um criminoso condenado para crucificar alguém que não tinha em si nenhum pecado. Barrabás, assim como eu e você, deveríamos estar naquela cruz. Ele foi retirado de lá sem mérito nenhum. Ele foi condenado sim por mérito, assim como nós, mas liberado sem mérito. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus não esperou que nós nos tornássemos dignos da sua redenção. Ele não esperou que nós pudéssemos fazer algo para receber isso. Mas Ele agiu ainda quando éramos seus inimigos. Como Paulo fala, inimigos da cruz de Cristo. A cruz não foi uma resposta ao nosso arrependimento. A cruz foi pela graça de Deus, pela misericórdia dele por nós. Barrabás devia estar naquela cruz, assim como eu e você. Colossenses 2, vamos abrir lá. Nós vamos ler o versículo 13. Colossenses 2, 13. Colossenses 2, versículo 13. Olha aqui com você. Vamos junto. Vamos trocar. Obrigado. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando na cruz. E depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Paulo usa aqui uma imagem de um documento de dívida, uma lista de tudo que devia ser cobrado de nós. E juntamente com Cristo na cruz, esse documento foi pregado. No está consumado de Cristo, esse documento de dívida, que era o que nós devíamos, foi pregado. Ele vai falar aqui na versão que eu trouxe, que eu anotei: com seus decretos que nos era contrária, os eliminou, pregando na cruz. O que estava escrito contra você, a sua dívida de pecado, foi destruído no Calvário. Vamos abrir lá 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2, nós vamos ler o versículo 24. Primeira Pedro 2, 24. Ele mesmo levou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas nós somos curados. É interessante que aqui Pedro ele usa uma linguagem física, concreta. Jesus carregou os nossos pecados no seu corpo. Não foi algo meramente simbólico, metafórico, mas foi algo real.
O peso que estava sobre nós foi transferido para ele, e as feridas que ele recebeu se tornaram a nossa cura. Entenda que a cruz ela não foi um acidente. A cruz ela não foi um rompimento da vontade de Deus. A cruz foi o centro da vontade e do propósito que Deus tinha para nós. Deus ele não improvisou uma solução para o pecado. Ele não estava tentando resolver algum problema. Tudo isso foi planejado para que nós pudéssemos ter redenção, antes mesmo da fundação do mundo. Quando Jesus disse tetelestai, tudo o que precisava ser feito havia sido feito. A cruz não é um lugar onde Jesus foi derrotado. Não, não é isso. É o lugar onde o pecado foi derrotado. Lucas 9:23 vai dizer assim: então Jesus disse a todos: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Uma coisa que eu quero trazer, um entendimento que eu quero trazer para você aqui nessa noite. Se de tudo que eu falar aqui nessa noite você não entender nada, pelo menos entenda isso. A cruz não é para ser admirada. A cruz não é para você assistir Paixão de Cristo no domingo e falar, nossa. Não, não é isso. A cruz não é para você olhar e falar, caramba, cara, Jesus morreu por mim. Não. A cruz é para ser vivida. O que Lucas está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui em Lucas, é, cara, eu morri para você na cruz, mas você também vai ter que carregar a sua cruz. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque os fardos são algo que nós geramos, não que Ele colocou sobre nós. Mas todos nós, no nosso interior, temos cruzes que nós temos que dia após dia carregar para que possamos segui-lo. Entenda que é possível viver uma vida inteira admirando a cruz de Cristo, sem nunca ter carregado sua própria. Entenda, Jesus em nenhum momento Ele te convida a olhar para a cruz, a admirar a cruz. Não é isso que Jesus está falando. Ele te convida a seguir e carregar a sua. O caminho de seguir a Cristo, ele passa pela cruz. Vamos lá, Romanos 6. E esse eu quero que vocês abram. Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O corpo do pecado fosse destruído. Paulo não está dizendo aqui que o homem precisa ser crucificado. Ele está dizendo assim, já foi crucificado. O nosso velho homem já foi crucificado. A cruz de Cristo, ela não somente pagou a nossa dívida, mas ela destruiu o nosso velho homem que contraía essas dívidas. Quem está em Cristo não luta para matar o pecado com suas próprias forças, mas vive a partir de uma morte que já aconteceu. E aqui nós vamos para mais um texto. Gálatas 2:20. E eu sei que vocês amam a Bíblia, então vocês não ficam bravos de eu ficar abrindo um monte de versículo. Nossa, que fraco. Vocês amam a Bíblia? Ah, agora sim. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo.
assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não está dizendo aqui, eu estou tentando me crucificar. Ele diz, eu já fui crucificado. Só que o que nós temos que entender é que a vida cristã ela não começa no seu esforço. Ela começa quando você começa a entender a morte de Cristo na cruz. O que muda não é o seu comportamento, porque você por si próprio não vai mudar o seu comportamento. O que tem que mudar é o seu interior. É você entender que enquanto você vive para você mesmo, a sua vida não vai ser pela fé. O que Paulo está dizendo aqui, cara, para que eu possa viver uma vida pela fé em Cristo, eu tenho que morrer. Para que Cristo viva dentro de mim. O que Paulo está falando aqui, se vocês querem viver a partir de Cristo, permita que a vida de Cristo cresça dia após dia no interior de vocês. O seu comportamento não vai mudar por si mesmo. Oh, glória a Deus. Vamos lá, Hebreus 12. Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, já que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso do pecado que tão facilmente nos enreda, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo propósito que lhe estava à frente suportou a cruz, desprezando a vergonha, e esta está assentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz pelo propósito que estava à sua frente, a redenção do povo, a nossa redenção. Nós, como cristãos, suportamos a cruz diariamente com esse mesmo olhar que Hebreus nos dá. Um olhar fixado em Cristo, não nas circunstâncias que nos acontecem. A cruz ela não é um peso que se carrega por força própria. Ela é um caminho que se percorre de olhos fixos em Cristo. Entenda, a cruz ela exige arrependimento. Reconhecer que o pecado custou o sangue de Cristo. A cruz ela exige morte do nosso velho homem, das nossas próprias ambições, da nossa vida centrada em nós mesmos. A cruz ela exige fé, não na própria capacidade de mudar, mas no Cristo que já pagou e já ressuscitou. A cruz não é o fim, ela é o começo da vida que Deus sempre quis para mim e para você. Eu já estou caminhando para o final, se o pessoal do Music quiser subir. Aí vocês me acompanham até o final. Nós vimos um diagnóstico aqui no começo. O pecado é algo que custa muito caro. Custou o sangue precioso de Jesus. Nós entendemos que Deus ele não improvisou. Tudo isso havia sido planejado e foi consumado na cruz. Nós vimos a resposta. A cruz não é para ser admirada. A cruz é para ser vivida. Mas há uma última coisa que a cruz nos ensina. E é talvez a mais importante que nós temos que entender essa noite. Entre sexta-feira da crucificação de Cristo e o domingo da ressurreição existe um silêncio. Jesus foi colocado no túmulo.
E os discípulos não sabiam o que havia de acontecer na sequência. Talvez para eles a crucificação de Cristo foi uma derrota. Foi um final, foi um silêncio. O sábado, uma dúvida. Eles estavam perdidos, não sabiam o que iria de acontecer. E muitas vezes é justamente assim que nós ficamos. O sábado talvez parecia que Deus não havia feito nada. Mas o domingo estava chegando. O dia em que Jesus havia de ressuscitar. E esse domingo mudou tudo. O que eu quero trazer para você essa noite, eu vou te convidar já a se colocar de pé. É que talvez para você hoje pareça uma sexta-feira de crucificação. Você está olhando para a sua vida e pensando, meu Deus, eu estou derrotado. Meu Deus, parece que aqui acabou. Parece que eu não tenho mais para onde ir. Ou talvez para você possa parecer um sábado. Eu já estou derrotado. E pior de tudo, eu oro e Deus não responde. Eu olho, eu leio a Bíblia, mas não vejo nela uma direção. Talvez você esteja no meio de algo que parece que Deus não está fazendo nada. Se para você hoje parece sexta, parece sábado. Quando eu falo sexta, sábado, eu estou falando sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Hoje talvez pareça um silêncio, parece uma dor. Hoje pode parecer que Deus não está fazendo nada na sua vida. Mas uma coisa que eu quero dizer é que o domingo está chegando. A pedra vai sair. O túmulo abre. E Cristo já venceu a morte. O mesmo Deus que planejou a cruz, que planejou a ressurreição, o mesmo Deus que permitiu o silêncio do sábado, ordenou a glória da ressurreição do domingo. E eu quero dizer que nessa noite o domingo está chegando na sua vida. Só que eu não estou dizendo que aquilo que você quer vai acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. O domingo na vida dos discípulos foi o momento que eles entenderam quem Cristo é. Foi o momento onde Cristo de fato foi revelado para eles. E a partir daquilo nós vemos Atos, nós vemos tudo o decorrer da Bíblia. Eu quero afirmar que nessa noite, esse domingo da ressurreição está chegando na sua vida. Que se você estiver disposto hoje, nessa